Um ótimo dia e uma abençoada semana a todos os leitores do blog Ministério Pingos de Amor. Aqui quem fala a vocês é o pastor André de Freitas, nesta manhã de terça-feira, trazendo para vocês uma mensagem muito especial da parte do nosso Deus, baseado na sua palavra. Neste final de semana, em todas as igrejas luteranas de todo o nosso Brasil, de nossa IELB, nós estamos no 22º domingo após Pentecostes. E como é de costume nas nossas igrejas, nós sempre fazemos a leitura de 4 textos bíblicos. O Salmo do dia, o Antigo Testamento, a Epístola e também o Evangelho. Tá? E dos 4 textos que nós temos então, que serão lidos em nossas igrejas em todo o Brasil, neste final de semana, eu escolhi para nós conversarmos aí por uns minutos agora o Salmo de número 126. Tá? Convido vocês a abrirem nas suas Bíblias o Salmo de número 126 para nós podermos fazer a leitura. Tá? Inclusive, até vou esperar você pegar aí a sua Bíblia para nós podermos acompanhar a leitura. Estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. Tá joia? Então, vou esperar um pouquinho você pegar a sua Bíblia para acompanharmos a leitura. Abriram as Bíblias? Então vamos lá, Salmo de número 126, intitulado como Oração pedindo prosperidade, canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam uma colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Convido vocês para um momento de oração. Bondoso Deus, meu Pai Celestial, como é bom nesta manhã poder meditar em Tua palavra e transmiti-la ao Teu povo para a edificação do mesmo. Que a Tua palavra possa estar presente nos nossos corações e mentes e que neste momento Tu nos concentres para que nós possamos dela tirar o necessário para o nosso sustento espiritual. Guarde-nos e livra-nos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido leitor do blog Ministério Pingos de Amor, então a partir deste texto do Salmo 126, eu gostaria de tirar 3 lições básicas com vocês, certo? E para isso, então, eu vou fazer aqui novamente a leitura do texto, só que agora em partes, para que a gente possa então comentar aí um pouco sobre os pontos principais do mesmo. Tá? O primeiro versículo diz o seguinte: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Quando nós usamos a expressão parecia que estávamos sonhando, nós normalmente estamos falando de algo extraordinário que está nos acontecendo, é algo mais do que bom, é algo que é bom demais para ser verdade. Tá? E aqui o povo está realmente falando de algo que para eles é bom demais para ser verdade. E chama a atenção o seguinte: não é prêmio na Mega Sena, tá, que eles ganharam, não é carro zero, não é uma fortuna, não é o time deles que depois de 15 anos sem título nenhum ganhou alguma coisa, não é nada disso que está acontecendo com este povo. O que está acontecendo com este povo aqui no texto e que faz eles sentirem como algo bom demais para ser verdade, pasmem, eles estão voltando para Jerusalém, ou seja, o lugar onde eles viveram a vida inteira deles. O detalhe é o seguinte: no ano 586 a.C., o povo de Jerusalém ele é escravizado, eles vão para a Babilônia, no chamado cativeiro babilônico, e lá eles passam por um período de 70 anos. Então foram 70 anos de escravidão, longe de Jerusalém, longe da terra natal, longe do lugar onde o povo viveu a vida inteira. É claro que aqui é uma outra geração, não é aquela mesma geração que foi para o exílio, porque 70 anos se passaram, né? Exceto aqueles que eram muito pequenininhos,
né? Muitos dos que foram já nem viviam mais, então aqui é uma nova geração que está retornando. Agora o seguinte, eles estão lidando com este retorno para a terra natal, para a terra dos seus descendentes, para a terra dos seus familiares, como algo bom demais para ser verdade. E chama a nossa atenção aqui o seguinte, pessoal, isto diz muito a respeito da nossa vida e das coisas que nos acontecem. E você, querido leitor, agora vai conseguir identificar um pouco o que eu estou dizendo aqui, certo? A alegria do povo se dá porque estão recuperando algo que já tinham. E na nossa vida, muitas vezes, é assim. Nós nos alegramos demais quando nós recuperamos algo que nós havíamos perdido. Exemplo, aquele familiar que vai para o hospital doente e recebe alta. Exemplo, quando nós estamos doentes e recuperamos a nossa saúde. Quando nós, um exemplo um pouco mais bobo, mas quando nós perdemos a nossa carteira em algum lugar, com todos os nossos documentos, com tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, e de repente achamos de volta. Coisas que nós temos no nosso convívio diário, que fazem parte da nossa vida e que nós nem nos damos por conta de quanto bom isto é. Porque, querido leitor, você e eu temos uma grande dificuldade. É algo natural nosso. A nossa tendência sempre é desejar aquilo que nós ainda não temos, aquilo que nós queremos e não adquirimos. E nós botamos na nossa cabeça o seguinte, enquanto eu não tiver aquilo, eu não vou descansar. O grande problema disso é o seguinte, muitas vezes nós olhamos demais para o que não temos e acabamos esquecendo daquilo que já temos. E daqui a pouco aquilo que temos acaba indo embora. Acabamos perdendo. E aí, nós começamos, como se diz, a dar valor. E aí frases do tipo, bons tempos aqueles, eu era feliz e não sabia, são frases que acabam se tornando rotina entre nós. Então, a primeira coisa que Deus quer nos mostrar com este primeiro versículo é isso. Aprenda, e para mim também serve isso, aprenda a olhar e valorizar aquilo de bom que Deus já te deu e que hoje você tem. Para que amanhã ou depois você não venha perder e dizer por que eu não dei o devido valor? Por que eu considerei algo tão rotineiro? Por que eu não me alegrei com aquilo? E segunda coisa, a partir deste versículo que Deus quer mostrar. Não importa o que você tenha perdido até aqui. Deus tem o poder de te devolver a realidade que você tinha e que você perdeu. E Deus normalmente nos devolve a realidade perdida de duas formas distintas. A primeira delas, Ele devolve exatamente a mesma realidade. Como no caso aqui do povo. O povo retorna para Jerusalém, o mesmo local de onde saíram. E outras vezes Deus ele nos dá uma realidade diferente, mas ainda melhor do que aquela que nós tínhamos, como no caso do seu servo Jó, onde ele perde todas as suas propriedades, mas ele recebe em dobro depois tudo aquilo que havia perdido. Então tem duas formas de Deus restituir novamente a nossa realidade. A primeira delas, nos dando exatamente aquilo que nós perdemos, exatamente igual. E a segunda, de uma forma diferente, mas de um jeito melhor. Ainda que não seja mais, que seja um pouquinho menos, mas sempre de uma forma melhor para nós. E muito importante nós lembrarmos o seguinte, pessoal. Deus não tem a obrigação de fazer isso por nós, tá? Muitas vezes quando a gente fala isso, a gente fica então imaginando, tá, mas e por que na minha vida isso não aconteceu ainda e tal? Isso não é uma obrigação de Deus. Deus faz isso por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor. Tá? É uma promessa que ele faz de que vai agir em nosso favor, mas ele não tem a obrigação de fazer isso. Então, devemos deixar o tempo dele para que as coisas possam acontecer. Tá? Ele está no controle, ele é Deus e ele sabe o que ele faz.
Tá? Então essa é a primeira questão a ser trabalhada aqui nesse texto, tá bom? A questão de que Deus ele tem o poder de devolver a realidade, né? A realidade que você tinha e que você perdeu. Um exemplo claro disso, né? Um outro exemplo dessa realidade perdida. O ser humano, quando cai em pecado, né? Ele perde naquele momento a realidade que era maravilhosa. Né? O ser humano naquele momento olha e diz, poxa vida, né? Não está contente com tudo que ele já tem, com o fato de ser perfeito, para ele parece pouco. Né? Ele quer ser idêntico a Deus e com isso ele perde a eternidade. Né? E o que Deus faz então, sem ter obrigação nenhuma de fazer, mas por amor e misericórdia que Deus faz, manda seu Filho ao mundo, né? Para dar perdão, vida e salvação e para fazer então com que o ser humano novamente agora vá viver um dia ao seu lado na eternidade. Tá? Então a primeira lição a vermos é essa, né? Valoriza aquilo que você tem hoje, tá? Planeja sim o seu futuro, né? Queira sim adquirir alguma coisa a mais, mas não deixe de valorizar aquilo que Deus já te deu. Trate isso com valor antes que você perca e diga que porque não dei o valor. E segundo, aquilo que você perdeu, confia que Deus tem o poder de fazer você ter novamente essa realidade, a realidade perdida. Tá? Nessas duas formas distintas, ou a mesma ou de um jeito diferente, mas que seja ainda melhor e mais proveitoso para a tua vida, tá bom? Segundo ponto a destacarmos deste texto é o seguinte, dá uma olhada aqui comigo no versículo número 2 e 3. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Chama atenção aqui nesse texto duas coisas. A primeira, a realidade que o povo está vivendo, o que eles estão sentindo. E segundo, o quanto este sentimento está, digamos assim, contagiando ao redor. Né? Primeiro aqui diz que eles estão rindo, estão cantando de alegria. Né? E a partir então desse riso e desse canto de alegria, as outras nações estão dizendo realmente o Senhor fez coisas muito boas por eles. Só que o que nós temos, não podemos perder o foco aqui é o seguinte. Isto que agora é riso e alegria, um dia foi choro e tristeza. Porque o povo está rindo e se alegrando porque eles estão voltando para a realidade perdida anteriormente, certo? Então, isso é uma coisa que nós precisamos manter em mente, pessoal. A nossa alegria, o nosso riso, ele é uma etapa da vida que muitas vezes chega depois que o choro e a tristeza estiveram presentes, certo? É claro que tem pessoas que, às vezes as coisas vão acontecendo assim com muita alegria e tal, mas a gente não pode esquecer que o choro e a tristeza, eles também fazem parte da nossa caminhada, como fez aqui a parte da vida do povo, certo? A gente não pode perder isso aqui de mente, tá? A gente não pode perder isso aqui, não pode tirar o foco disso aqui. A situação que o povo viveu antes de chegar no riso e na alegria. E o detalhe é o seguinte, o povo aqui que está dizendo, né, o Senhor fez grandes coisas por eles, essas nações, são nações que presenciaram a catástrofe que aconteceu antes, tá? Então, as mesmas pessoas que te olham e dizem que Deus está agindo na tua vida, não são pessoas que estão vendo só a tua alegria. São pessoas que viram o teu tombo, que viram a tua tristeza, mas que estão vendo o quanto você está sendo levantado com esperança, o quanto você está sendo levantado com alegria e com motivação. Tá? Então, lembra disso, tá bom? Que o sorriso, a alegria, elas vêm como vieram ao povo de Israel. Mas antes, nós passamos sim pela tristeza e pelo choro. É ruim? Pode ser. É dolorido? É. Mas Deus sabe o que faz e Ele nunca se engana nas suas atitudes, nas suas ações. E por isso eu vou dizer para você uma frase agora um pouco de impacto, né? E que eu gostaria que você levasse sempre contigo essa frase. Tá? Inclusive ela está anotada aqui. Vou até ler para poder trazer na totalidade para você. Muitas vezes os nossos tombos servem para que a gente caia sozinho e ao levantar, muitos sejam levantados conosco. Às vezes Deus permite um tombo nosso
porque ele sabe que quando ele nos levantar novamente, uma meia dúzia ou uma dúzia completa vem junto conosco. Então veja o tamanho do poder de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar o tamanho da tua importância para Deus. Você é tão importante para Deus, é tão importante na obra de Deus, que até mesmo quando tu cai, Deus ele te usa como instrumento para levantar muitas pessoas. Tá bom? Então, este texto, ele nos mostra justamente isso, essa parte do texto mostra justamente isso aqui, tá bom? Essa questão aqui é importante para que a gente possa lembrar. O riso e a alegria do povo de Israel ali estão presentes, mas antes esteve presente também as lágrimas, antes esteve presente o choro. Na tua vida, pessoal, vocês vão colher muitas alegrias e vão colher muitas realizações. Então, se agora tu está chorando, se agora tu está triste, se agora tu está passando por um momento difícil, que tu possa ter essa esperança, que isso tudo está acontecendo para preparar o teu momento de alegria e o teu momento de felicidade. Tá joia? Bom, pessoal, o último ponto desse texto aqui, né, que nós queremos ver agora para meditar é o seguinte, a última parte diz assim: que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo no braço os feixes da colheita. Eu vou ler de novo só o versículo 5, porque para mim ele é fundamental aqui. Olha só. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Pessoal, nos nossos dias, nossa atualidade, eu vejo muitas vezes em blogs, em sites, em artigos, né, publicados por cristãos, e cristãos muito bons, diga-se por sinal, assim, pessoas extremamente fiéis a Deus, extremamente dedicadas, né, uma tendência que eu não curto muito, que a gente chama de a teologia da alegria, digamos assim, é um nome que até eu mesmo criei, você não vai ver esse nome assim se colocar nas ferramentas de busca e de pesquisa. Mas no que consiste esta teologia da alegria? Muitas vezes a gente olha uma pessoa chorando e a gente perde um pouco a sensibilidade, né? A sensibilidade que Deus requer de nós. E a gente imagina o seguinte: não, se essa pessoa ela teme a Deus, ela segue a Deus, ela é fiel a Deus, então ela não pode chorar, então ela tem que demonstrar alegria o tempo todo. Se essa pessoa é fiel ao Senhor, ela tem que estar sempre com um sorriso no rosto, ela tem que estar sempre alegre. Ok, maravilha que o sorriso bonito afeiçoa o rosto, maravilha que a alegria do Senhor é a nossa força, não duvido de nada disso, creio nisso completamente. Mas eu creio também na misericórdia e na sensibilidade que o Senhor tem por cada um dos seus filhos. E esse texto vem mostrar justamente isso para nós, quando Deus diz aqui: aqueles que semeiam chorando. Tá? A gente precisa entender isso, pessoal. Deus não é incompreensível. Deus sabe a realidade que tu está passando na tua vida nesse exato momento. Deus sabe que Ele está te levantando talvez no momento em que você está passando pela pior crise da sua vida. Deus sabe que a sua situação financeira, a sua situação sentimental, a sua situação emocional, a sua situação de saúde hoje talvez está te deixando um pouco triste, um pouco desanimado com o todo da sua vida. Tá bom? Deus ele compreende isso, Ele não é insensível, Ele sabe que nós somos seres humanos. Deus não está lidando com o Incrível Hulk, não está lidando com o Capitão América, nem com o Homem-Aranha, né? E tampouco está lidando, nesse caso, com os anjos do céu, né? Ele deu a nós, seres humanos de carne e osso, pecadores, a sua mensagem de redenção e de salvação, tá bom? Então, aqueles que semeiam chorando mostram para nós a seguinte realidade: o choro faz parte do povo de Deus, né? O povo de Deus ele chora, ele se sensibiliza, ele tem momentos que está triste. Mas, por outro lado, aqui Deus também está fazendo um pedido para nós neste versículo, que é o seguinte: mesmo chorando, mesmo triste, mesmo quebrantado, digamos assim, não deixa de semear. Porque se você semear, mesmo quando estiver chorando, eu, Senhor, vou te fazer colher com alegria. Isso serve para nós, queridos amigos, queridos leitores, não só para pastores, não só para missionários, mas para qualquer cristão, certo? Quantas vezes você já deixou assim, por exemplo, não quis ir, por exemplo, na igreja porque você não estava muito bem? Comigo, que sou pastor, isso já aconteceu, tá? Não quero muito ir na igreja hoje porque eu não estou me sentindo muito bem, ou eu estou meio triste e tal. Pois aqui o texto diz:
semeia mesmo que seja chorando. Vai na igreja, vai na casa do Pai, mesmo que você esteja triste, mesmo que talvez o seu coração não queira naquele exato momento estar totalmente lá. Vai. Vai porque é o lugar onde você precisa estar. É o lugar onde Deus quer te colocar, porque ali Ele preparou coisas maravilhosas para a tua vida, porque ali Ele quer recarregar a tua energia. A casa de Deus é o nosso refúgio para todos os momentos. Se nós estamos bem, nós estamos lá agradecendo e louvando. Se nós estamos mal, nós estamos lá pedindo que Deus nos levante. É lá que Deus vai agir sempre na nossa vida. Então, mesmo chorando, Deus nos convida a continuarmos semeando. Né? E aqui, aqueles que saíram chorando voltarão cantando, cheios de alegria, é claro, porque Deus ele tem um poder transformador na nossa vida. E porque quando nós entramos em contato com a sua palavra aos poucos ela vai nos modificando, certo? E as coisas elas vão acontecendo na nossa vida. Tá joia? Esta é a mensagem que o Senhor gostaria que eu deixasse nessa manhã para vocês. E para terminar, dizer assim, talvez você agora está pensando o seguinte, pastor André, beleza, muito bonito tudo isso que tu falou e tal, né? Mas eu já aplico tudo isso na minha vida. E daí? O que eu faço? Eu não estou vendo as coisas acontecerem. Meu querido leitor e minha querida leitora, eu gostaria apenas de terminar, então, botando 2 exemplos. O primeiro exemplo, do próprio texto, o povo de Israel que estava na Babilônia. E o segundo exemplo, do servo de Deus chamado Jó. No primeiro caso, o povo da Babilônia esperou 70 anos para poder regressar do exílio. No segundo caso, Jó perdeu tudo o que tinha e teve que ver a pessoa que era sua maior companheira dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Quando você teme a Deus e você segue a Deus, muitas vezes as pessoas mais próximas de você vão querer que você o amaldiçoe nos momentos em que a situação não estiver bem. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que porque você está seguindo a Deus, você não poderia estar passando o momento ou a crise que está passando agora. Mas tenha certeza de uma coisa. Se Abraão esperou 25 anos até se cumprir a promessa, e se o povo esperou 70 anos para regressar, isso significa que Deus também não esqueceu de você. E que o importante aqui não é o tempo pelo qual você está passando determinada dificuldade. O importante aqui é que Deus prometeu que Ele vai te acompanhar até o fim, que no momento certo Ele vai interferir de forma que isto passe ou que isto então seja acalmado. Tá? Mantenha sempre este foco na sua mente, querido leitor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que a pressão é muito grande, porque nós todos sofremos isso. Mas lembre-se, o foco não está no tempo em que as coisas estão acontecendo na sua vida. O foco está na promessa que Deus faz de que Ele está agindo e que, agindo Ele, ninguém poderá impedir nada que Ele preparou para você. Por isso que Deus te abençoe imensamente nesta manhã e que o seu Santo Espírito o console em todos os momentos. Quero orar por você neste momento para terminar esta mensagem. Amado Deus e Pai, muito obrigado por ter transmitido esta mensagem ao teu povo e que cada um dos teus filhos nesta manhã, bem como nesta semana, possa sentir a tua paz, a paz que o mundo não pode lhes dar. Acompanhe-os hoje e sempre em todas as suas dificuldades e os encoraje nos momentos mais difíceis. Ajude-os a sempre semear, mesmo com tristeza, e ajude-os sempre, na hora da colheita, a ver a alegria que tu preparas para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana para todos vocês. Que o bondoso Deus te abençoe. E na semana que vem eu volto aqui então com mais uma mensagem de esperança para você, com mais um pingo de amor.
Fica com Deus e que o Senhor te guarde, hoje e para todo sempre. Amém.